Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu já tinha comentado com vocês, né, com todas as turmas, tô com um probleminha com o computador, eu sigo com um problema porque ele tá muito lento, enfim. E então eu tô gravando as aulas mais juntas para não ter que ficar gravando toda semana, porque tá um pouquinho complicado para mim, tá? Mas então eu vou mandar para vocês agora, vou gravar para vocês agora a correção das semanas 1 e 2 do PET 7, tá? É bem tranquilo, os PETs de português no geral foram tranquilos, eu acho que sem maiores dificuldades, né? E esse também é a mesma coisa. Então, a semana 1 do PET 7 começa assim, né? Redija um parágrafo em que você relate o que já aprendeu na escola, além dos conteúdos que são ensinados em sala de aula pelos professores e professoras. Ele começa falando lá no início do PET em relação a textos descritivos, né? Textos, relatos pessoais. Então, é sobre isso que o PET 7 vem trabalhando. O gênero textual que trabalha os relatos pessoais, tá? Então, essa pergunta 1 aí é uma resposta pessoal, né? Cada um vai escrever conforme a sua experiência, tá bom? E aí vem um pequeno texto, né? Vamos ler. Na atividade 1, você precisou relatar um acontecimento de sua vida escolar. Existe um gênero textual que tem por função justamente isso: relatar acontecidos de nossas vidas. O nome deste gênero é relato pessoal. O relato está presente no nosso dia a dia, já que sempre estamos contando algo para nossos colegas e familiares. Este gênero, que pode ser oral ou escrito, é vinculado por diversos suportes, como revistas, jornais, telefones, redes sociais, livros, entre outros. Observe no quadro abaixo algumas questões estruturais desse gênero. Então, pessoal, esse gênero textual, ele pode ser tanto oral como escrito, como já foi dito aí, né? Porque no nosso dia a dia, quando nós estamos conversando com alguém, vamos contar algo que aconteceu para essa pessoa, ele é um texto, no caso, oral, né? Não deixa de ser um texto porque é oral. E se for escrito também, quando você vai contar alguma coisa para alguém, enviar um bilhete ou até mesmo uma mensagem no WhatsApp hoje em dia, né? Então, você utiliza aí esse gênero textual. E aí nós temos aí um quadrinho que foram colocados os elementos linguísticos e qual a estrutura do texto, tá? Então, os elementos linguísticos, o que são predominantes, né? O que é predominante nesse gênero? Verbos empregados na primeira pessoa, verbos no passado, uso de advérbios se marcar a sequência de ações, né? Então, há algo mais cronológico. E o uso de adjetivações e descrições, desde que não sejam predominantes no texto. Então, aparece descrição, aparece adjetivação, mas não é o elemento principal, tá? E como que é a estrutura desse texto? Uso dos 5 elementos da narrativa. Então, nós temos o enredo, que é a história de maneira geral, o narrador, né, que é aquele que conta, temos os personagens, que são as pessoas que participam da história, o tempo, em que tempo se passa, e o espaço, que é o local, né, onde acontece. O narrador geralmente é personagem, né, porque ele está contando algo pessoal, então o que aconteceu com ele mesmo, tá? Então ele pode ser utilizado, ele não só pode como deve. Precisa ter um título, tá? Na introdução, que é o início do texto, precisa fazer uma contextualização dos fatos, tá? Apresentar os personagens que vão participar dessa história, apresentar o tempo, em que tempo se passa, em que local se passa, o tempo e o espaço, tá? E o fato e o problema, que vai ser narrado aí. Você está contando alguma coisa que aconteceu, então existe um fato e existe um problema que vai ser desenrolado ao longo desse relato. No desenvolvimento, você precisa ter a construção da trama e o clímax. O que é a construção da trama? Você está contando algo que aconteceu, né? Então, você precisa construir esse relato, construir como isso se passou, né? Então, essa é a construção da trama. O clímax é o ponto alto do texto, tá? É onde acontece, onde aparece o elemento surpresa, né? Quando você está contando alguma coisa, sempre tem aquele ponto principal, que esse a gente chama de clímax, tá?
E depois depois do clímax, nós temos o desfecho, que é a conclusão, né? Então, na conclusão, vai aparecer o desfecho, que é a resolução do que você está contando. E pode aí ter uma reflexão ou não, tá? A reflexão nem sempre é algo que deve aparecer obrigatoriamente, mas o desfecho precisa. Para exemplificar, vamos analisar um trecho do livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, de Bartolomeu Campos de Queiroz. Deixa eu arrastar aqui para baixo um pouquinho. No primeiro dia de aula, a gente recebia de Dona Orosina, diretora da escola, um retalho de brim azul marinho e outro de fustão branco. Minha mãe mergulhava os panos no tanque durante uns 2 dias para encolherem. Dona Uca, minha madrinha de batismo, costureira de prestígio, fazia meu uniforme em sua máquina Singer, de pé, única da cidade. Costurava com o mesmo carinho com que assava biscoitos de araruta, enfeitados com risquinhos feitos com os dentes do garfo. Eu ficava impressionado como havia dentes no mundo. De leite, de alho, de serrote, de pente, de garfo, da boca. Então, esse é o texto aí do Bartolomeu Campos de Queiroz, de 1996, está na página 19. E aí, pessoal, ele tem aí, né, o PET vem falando que fez uma análise, né, e fala aí que tem uma legenda onde aparece a marca temporal, adjetivações, descrições e uso da primeira pessoa. Não sei se foi uma falha no PET ou se ele realmente trouxe isso para a gente fazer, tá? Porque fala que foi feita uma análise, mas a análise não está pronta. Ele só trouxe as marcações no texto, mas para que a gente colocasse a legenda, né? Então eu marquei aqui, eu criei, né? Coloquei para a marca temporal, a gente vai escrever MT, adjetivações, eu coloquei o ADJ, descrições, desk e o uso da primeira pessoa, pus um P, tá? Então é dessa forma que eu diminuí aqui a legenda para a gente poder fazer no texto que já veio marcado. Então esse texto já veio marcado e depois a outra questão eu trouxe um outro trecho do texto para a gente marcar e colocar a legenda. Então eu fiz para os dois, tá? Então eu repeti aqui aquele mesmo texto, mas fui fazendo as marcações, né? Na verdade as marcações já estavam feitas, já estavam sublinhadas, eu só fui colocando a legendinha, tá? Então, ó, no primeiro dia de aula, tá marcado lá, né? No primeiro dia de aula tá marcado tá sublinhado. Então, eu coloquei marca temporal, tá? Tá marcando o tempo de quando vai acontecer, ou aconteceu, na verdade, né? De quando aconteceu tudo que foi descrito aqui. Aí, recebia de Dona Orosina, diretora da escola. A diretora da escola também tá marcado. E aí tá adjetivando, né? Tá trazendo o adjetivo aí pra diretora. Um relato de brim azul marinho e outro de fustão branco. Então, as cores, né? Azul marinho, branco, estão descrevendo aí como que eram os retalhos que eles recebiam, tá? Aí tem as marcas de primeira pessoa, que são várias, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, minha, né? Em primeira pessoa. Depois tem lá também, na linha de baixo, fazia meu. Então, o meu também é primeira pessoa, né? Mas uma segunda linha aí depois dessa, eu ficava impressionado. Então, também marcação primeira pessoa, tá bom? Então, eu fui colocando aí. Nós temos também mais uma marca temporal, que aqui quando ele fala na terceira linha, durante uns 2 dias, tá? Então, a marca temporal, tá marcando tempo. Costureira de prestígio, na linha de baixo, costureira de prestígio, está adjetivando, né? São características da madrinha, tá? Pula mais uma linha na segunda. Biscoitos de araruta enfeitados com risquinhos feitos com os dentes do garfo. Tá descrevendo, né? Descrevendo como eram os biscoitos que a madrinha fazia, tá?
E no final, no último trecho, quando ele fala dos dentes, né? De leite, de alho, de serrote, de pente, de garfo, da boca. São todos adjetivos, né? Dos dentes. Então, eu fiz essa marcação dessa forma, tá bom? E nós temos a próxima questão, que é a mesma coisa, tá? É um outro trecho. Leia mais um trecho do livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça. E pediu para utilizar a mesma legenda. Eu não encontrei muita marcação, tá? Fiz poucas, só 4 aqui. Se alguém encontrou mais, depois conversa lá comigo, tá bom? Eu achei 2 marcações de pessoa, né? Que tá na primeira frase, por definição minha, perseguindo respostas eu. Então, aí nós temos 2 marcações de primeira pessoa, tá? Depois eu trouxe uma marcação de descrição. Então, ó, desconfiava ser a escola lugar de muito respeito. Era preciso ter. Então, aí começa a descrição. Unhas limpas e aparadas, cabelo penteado, caderno caprichado dentro do embornal, uniforme lavado, calça azul marinho e camisa de fustão branco e passado com ferro de brasa, goma de polvilho ralo na gola. Tudo isso aí é a descrição. Então, marquei como descrição. E só terminando de ler, né? Para não arranhar o pescoço. A professora, quando os alunos ainda na fila e do lado de fora da sala, lia a gente como se fosse um livro. E mãe nenhuma gostaria de ser chamada de desmanzelada. Então, eu marquei aqui o desmanzelada, que é um adjetivo, tá bom? Então, pela mulher mais respeitada do lugar. Então, essas foram as marcações que eu fiz nesse trecho. Se alguém tiver feito mais alguma marcação que não consta aí, é só falar comigo lá que a gente procura, tá? Questão 3. Retire do texto palavras que você não conhece com a ajuda de um dicionário e coloque os significados levando em consideração o contexto em que se encontram. É uma resposta pessoal, né, gente? Porque cada um pode conhecer uma palavra ou não. Mas eu peguei aqui 4 palavras mais difíceis, né? Menos comuns, para caso vocês não tenham encontrado significado. Então, eu pus brim, que é um tipo de tecido, tá? O fustão também, que é também um tipo de tecido. Araruta, que é uma fécula, né? Tipo uma farinha que é utilizada para fazer mingau, biscoito, essas coisas, que eu também não sabia o que era. E embornal é um saco, tá? Um tipo de saco também utilizado aí para guardar milho, essas coisas, que eu também não sabia o que era. Então eu peguei essas 4 palavras. Mas se vocês tiverem outras palavras para colocar, sem problemas. Também é uma resposta pessoal, tá? E semana 2. Então, como eu falei, eu vou gravar 2 semanas, semana 1 e a 2, depois fica a 3 e a 4, que são as últimas semanas do último PET, que é o PET 7. Depois vai ficar faltando só o PET avaliativo, tá? Tem muito texto, né, gente, na semana 2. Eu vou ler para a gente poder entender o contexto. Ele começa assim: oi, gente, como vocês estão? Na última semana, começamos a falar sobre algumas questões pertinentes à nossa vida escolar e estudamos sobre o gênero relato pessoal. Vimos suas características e a estrutura ideal para sua produção. Além disso, analisamos alguns trechos do livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, de Bartolomeu Campos de Queiroz. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa obra. O livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça foi escrito por Bartolomeu Campos de Queiroz e seu primeiro lançamento é de 1996. Na narrativa, o narrador-personagem conta suas experiências na escola, o que entrelaça o seu processo de crescimento e amadurecimento. A história mostra alegrias, tristezas e problemas vividos pelo personagem. Algo que chama muita atenção na história é a relação do garoto, narrador-personagem, com a sua professora. Vamos ler um trecho da história e responder algumas questões. E aqui tem um para saber mais, tá? Que vocês podem ler aí. Não vou ler pro vídeo não ficar muito grande. Mas tem um trechinho aí que fala sobre o próprio Bartolomeu Campos de Queiroz mesmo, o autor. Então aí tem um trechinho que foi retirado aí do livro. A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos depois de escrever no quadro negro. Paninho bordado com flores, pássaros, borboletas. Ela passava o exercício e de mês em mês ia corrigindo. Um cheiro de limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada,
amarradinha uma na outra. Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, maior encanto, e todos gostavam de aprender primeiro para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase parado, esperando a vez de responder presente. Cada um se levantava em ordem alfabética e com voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com um pedaço da mãe e o pedaço do pai. Queria ter mais nome para ela me chamar por mais tempo. O giz em sua mão mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os mistérios. E se economizava o quadro para caber todo o ponto, nós também aproveitávamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas. Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza. Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno e não só lia os poemas, mas escrevia fundo em nossos pensamentos as ideias mais eternas. Ninguém suspirava com medo da poesia ir embora. Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga Peixoto e Toque-Toque Tamanquinhos. Outras vezes, declamava poemas de um poeta chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha nem onde tinha nascido, e a poesia ficava mais indecifrável. Questão número 1. Você acha que o narrador tinha uma relação de admiração pela professora? Justifique sua resposta com elementos do texto. Claro que sim, né, gente? Então, lá pelo texto, já no início do texto, a gente vê que ele exalta as características da professora, né? Ele exalta a forma como ela ensina, ele exalta como ela faz a declamação dos poemas, e ele exalta até como ela faz a chamada, né? Então, eles ficavam ansiosos esperando a chamada e a forma como ela lia encantava ele, tá? Então, sim, ele tinha aí uma admiração pela professora. 2. Qual é o tema central do trecho lido? Assinale a opção correta. Carinho da professora pela turma? O amor de um aluno pela professora? O ler, escrever e fazer conta de cabeça? A descrição das aulas de português ou a descrição da professora? Né? Então, é claro que a professora tinha carinho pela turma, o aluno tinha amor por ela, né? Fala das aulas de português, fala do texto, mas o principal aí é a descrição da professora. Ele descreve todos os elementos dessa professora, desde a roupa que ela usa, ao paninho que ela limpa a mão, né? E a forma como ela dá as aulas, como ela elogia os alunos, tá bom? 3. Por meio do trecho, e a poesia ficava mais indecifrável, é possível inferir que, para o narrador, o nome do autor dos poemas é fundamental para compreendê-los? Não, o nome pouco importa, né? A professora lia poesias muito difíceis para os seus alunos? Também não, em momento algum ele fala isso, tá? O fato de ser indecifrável para o narrador é inerente à poesia, e como o autor, chamado Anônimo, tratava de temas diversos e não era possível saber sua origem, essas poesias eram mais indecifráveis. Então é essa a resposta certa, tá? O fato dele ser anônimo, ele é inerente à poesia, tá bom? E ele fala lá no texto que eram sobre diversos assuntos que eram tratados nas poesias, tá? E mais que não tinha como saber qual era a origem do autor, né? E assim, por isso, essas poesias eram mais indecifráveis, tá bom? A D não pode ser, né? Porque ele fala que ele não gostava das poesias porque não conseguia compreender. Então, em nenhum momento ele fala isso no texto. E a última, que é uma resposta pessoal, diz assim. Ai, desculpa, gente. Ai, cortou aqui o início. Mas fala que os professores, né? Professores e professoras podem marcar nossa vida de maneira especial. E aí pede para você fazer um relato, tá? Para você escrever um pequeno texto falando sobre algum professor, algum docente que marcou a sua vida, né?
pedindo para você trazer características dele, coisas que você mais gostou, que ele mais te ensinou, tudo que você aprendeu com ele, por qual motivo você gostava desse professor, tá bom? Ou por qual motivo esse professor mudou a sua vida. Todos temos um professor que mudou a nossa vida, né? Eu tenho, e eu tenho certeza que todos vocês também têm, né? Alguém que marcou mesmo, de fato, a vida de vocês. E aí vocês façam esse relato e tendo tudo pronto, é só fazer as postagens das semanas, certinho? Pessoal, é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, já sabe, tá? Horário de aula, me chama lá no WhatsApp. Estou no Conexão Escola também, tá bom? Precisando, estamos à disposição.